Filmes de terror, quando sabem que são fracos, tentam te dar susto com jumpscare. Já outros filmes de terror, que são realmente bons, eles te dão medo. Fazem com que você não vá beber água de madrugada ou sinta medo de ir no banheiro sozinho. O filme de terror, que vamos falar hoje, ele não te dá susto e nem medo. Mas acreditem, esse curta de terror é fenomenal. Ele te dá dor física, faz você sentir nojo ao assistir. Ele é muito pesado, muito pesado. Não parece, mas ele é muito pesado. Fala galera, eu sou o Coyote e hoje você vai entender toda a história de um dos filmes de terror mais sinistros que eu já vi na vida. Pode ser que você nem durma hoje. Se você é sensível demais, já procura outro vídeo aqui do canal e deixa isso pra depois. Tô falando sério, mas se você não é sensível, bora pro resumo. O filme começa mostrando a Zaya em seu quarto batendo uma bronha, segurando uma foto. Até que ele é interrompido pelo seu pai Sidney, que entra no quarto sem avisar e acaba flagrando o filho ali no ato. O pai, então, começa a ter uma conversa com o filho e explica pra ele que bater bronha é normal, que todos fazem isso e não era motivo pra ele se envergonhar. Até aqui, tudo normal. Só que quando o pai sai do quarto, é revelado pra gente que a foto que o Azaia estava usando pra bater bronha era a foto do próprio pai. Essa revelação era um bom indicativo pra eu ter parado de ver esse filme. Mas, além de curioso, eu precisava assistir para poder trazer esse resumo para vocês. Então, me ajuda com uma inscrição no canal, é de graça. E eu vou ver que pelo menos valeu a pena ter assistido esse filme. Uhul! Voltando ao que a gente estava falando, o intuito real do filme é esse mesmo, fazer o espectador ficar chocado, fazer você sentir medo do que tá por vir. É sensacional o trabalho do diretor e também roteirista desse filme, Ari Aster. Muito obrigado, muito obrigado. Que dirigiu também filmaços como Hereditário e Midsommar. Depois disso, é mostrado que o filho é obcecado pelo pai, não tirando os olhos do velho nem por um segundo. Na sequência, temos um salto temporal, e está acontecendo o casamento de Azaia com sua esposa Marianne, que aparentemente não sabe que o marido dela é a Vera Verão. Na cena, a família está reunida para uma sessão de fotos, mas o que notamos logo de cara é a expressão facial de Sidney, que tinha uma expressão feliz e alegre, e agora ele está nitidamente triste, com o rosto abatido. Durante a sessão de fotos, Azaia passa a mão na bunda do pai. Depois das fotos, Joanne começa a procurar pelo filho e pelo marido, que estavam meio sumidos ali da festa. Até que ela vai para um lugar da casa e começa a ouvir uns gemidos. Ai meu Deus do céu. Ela olha por um furo da porta e vê Azaia se ajoelhando e abaixando as calças do pai. Mas aqui a gente ainda não entende se o pai está sendo abusado pelo próprio filho ou se é o contrário. Ó, eu avisei pra vocês que esse filme era pesado, cara. Joanne decide não tirar satisfação nem com o filho e nem com o marido. Não buscou tentar entender o que estava acontecendo. No filme, não fica muito claro se o choque que ela teve foi tão grande que ela ficou sem rumo e sem saber lidar com aquela situação, ou se ela estava sendo conivente com tudo aquilo. Depois dessa situação, vemos Sidney escrevendo algo no computador. Ele é um grande escritor, já tinha até lançado vários livros. Vemos então que ele está escrevendo um livro sobre toda aquela situação. Ele intitulou o livro como Cocoon Man. Minha bolsa de concão. Que significa homem casulo. Aqui, nós temos a certeza de que ele realmente estava sendo abusado pelo filho esse tempo todo. A gente tem essa ideia antes, mas aqui a gente tem a certeza. Ele, então, imprime uma cópia do livro e coloca embaixo do travesseiro da esposa, para que ela leia tudo aquilo e descubra tudo. Porque ele morre de vergonha, não tem coragem de contar a situação toda para ela. Mal sabe ele que a esposa já sabe de tudo. Só que quando Sidney sai do quarto, ele dá de cara com a Zaya no corredor. A Zaya diz que vai usar o banheiro do quarto dos pais, pois o outro banheiro estava quebrado. O pai tenta impedir, mas não consegue. A Zaya então entra e vê o livro. A cena corta para Sidney apavorado dentro do quarto, esperando a reação do filho. E a gente fica muito, mas muito aflito também, junto com Sidney, coitada. O filme consegue construir muito bem essas cenas de tensão. A Zaya chega no quarto e esculhamba o pai, e manda ele apagar esse livro completamente, caso ele tenha cópias, né? Senão, ele sofreria as consequências. Olha o nível de psicopatia desse filho da puta. A cena corta para uma comemoração de Réveillon na casa da família. No final da festa, a esposa de Azaia chama ele para ir embora para casa. Só que ele fala para ela que vai ficar para ajudar a limpar a bagunça. Mas a gente já sabe que ele quer ficar para comer o brioco do velho. E é aqui que acontece a cena mais pesada do filme. Sério mesmo, isso pode dar gatilho pra você. Então, se prepare. A Zaya começa a procurar pelo pai pela casa, até que ele o encontra. Sidney tá no banheiro tomando banho. A Zaya bate na porta, mas Sidney não ouve, porque ele tá de fone de ouvido. A Zaya então arromba a porta e começa a abusar do pai de uma forma muito, mas muito violenta.
Sidney grita demais, a ponto da esposa ouvir. E sabem o que ela faz? Ela aumenta o volume da TV e segue a vida. Cara, essa mulher é tão tonta que começa a dar uma raiva, cara. E quando o Isaiah termina o ato, ele diz: coloque isso no seu livrinho também. Put that in your book. Olha só que filha da puta. No dia seguinte, Sidney decide dar um fim naquilo, e decide também que vai publicar a cópia do livro que ele tinha escondido. Me deu até uma alegria nesse momento, saber que, enfim, ele vai realmente se livrar de tudo isso. Ainda vai viver com os traumas, mas ele vai se livrar de verdade daquela situação. Até que ele desce as escadas e dá de cara com o Lucifer, quer dizer, Isaiah. E Isaiah confronta o pai, perguntando para onde ele estava indo com aquela cópia do livro, e começa a se desculpar com o pai pela situação do banheiro. Fala que a mãe nunca amaria o pai daquele jeito que ele ama. Ai, meu Deus do céu. E a gente começa a pensar, puta que pariu, o pai vai cair nesse papo e não vai publicar o livro e vai continuar vivendo esse inferno na Terra. E olha, eu sei que você tá gostando do vídeo, mas se liga nessa oportunidade incrível. Sabe aquela vontade de assistir um filme deitado na cama, olhando pro teto como se estivesse no cinema? Agora você pode. Esse projetor é simplesmente incrível. Você aponta para qualquer parede, pro teto, para onde quiser e pronto. Tela gigante de até 150 polegadas na sua casa. E olha que legal, ele já vem com Wi-Fi e Android dentro. Isso significa que você abre a Netflix, YouTube ou o programa de stream que você quiser. Tudo direto nele, sem precisar ficar conectando um monte de fio ou comprar aparelho extra. A imagem é super nítida, brilhante, dá para usar até de dia. E funciona como Bluetooth também. Conecta tua caixinha de som e aproveita. Esse projetor é perfeito para noite de filme com a família, jogar videogame na telona, fazer aquela festinha com os amigos ou simplesmente relaxar assistindo suas séries favoritas. É tipo ter um cinema portátil em casa. Você vai amar, eu não tenho dúvida. O link tá aqui na descrição, mas corre que é por tempo limitado. Eu já garanti o meu e eu tô maratonando Stranger Things nele. Beleza, agora que você já adquiriu o seu projetor, vamos voltar pro vídeo. Bora lá. Só que aí, o Sidney decide seguir com o plano, corre pra porta e sai correndo de casa. E a gente fica feliz, torce por ele, torce pra ele se livrar desse sofrimento de ser abusado pelo próprio filho. Só que, infelizmente, vem uma van e acaba atropelando o Sidney e ele não resiste. Parei! Parei, família! Parei! É máfia! Olha, meu amigo, vou te contar, o Sidney, ele tá sem sorte. Isso é pra você aí que fica reclamando da tua vida. Olha a situação do nosso amigo Sidney. Bom, depois do funeral, a mãe decide, então, confrontar o filho. Precisou o homem morrer para essa sonsa dar um sinal de vida. A Zaya revela para ela que ele já abusava do pai há muito tempo. A mãe, então, dá um tapa na cara dele e ele revida. Começa uma briga mais feia do que aquelas de saída de escola. E acaba com a mãe matando o filho. Essa luta não é muito boa, porque a coreografia não tá bem encaixada. E eles fizeram uma cena cheia de cortes, pra gente não perceber que tava ruim. Mas aqui é olho clínico, né, meu padrinho? Os efeitos sonoros dos tapas e dos socos estão bem qualquer coisa também. Só que o diretor sabe disso e fez uma cena bem rapidinha, não estragando toda a obra. Cara, eu precisei pausar esse filme umas 3 vezes, pelo menos. Não de susto, de nojo mesmo, de desconforto físico. É raro um filme curto conseguir fazer isso com a gente, até um filme longo. O Ari Aster é um diretor que não tem medo de te deixar mal. E se você curtiu esse conteúdo, a gente tem muito mais aqui no canal, no mesmo estilo. Filmes que a gente não esquece tão cedo pelos motivos errados. Deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários se você conseguiu terminar de assistir sem pausar, porque eu não consegui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!